Olá, meninos e meninas. Eu vou dar sequência nesse vídeo agora com a costura do forro nesse blazer que eu tô fazendo. Eu já fiz o primeiro vídeo já com algumas partes da costura dele. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou falar pra vocês como que eu fiz o forro. Eu já costurei ele lá no decote, na golinha, mas ele é assim, olha. Vocês vão fazer ele praticamente a mesma costura do casaco, do blazer, olha, da parte no tecido. Então, as mangas embebidas, olha. Ah, esse daqui, ó, esse tecido aqui é um filete. Ele é bem gostosinho pra forro, ó, ele é bem maciozinho. Ele é bem molinho e ele desliza, porque tecido de forro tem que deslizar assim pra você ficar confortável. O que eu fiz aqui? Fechei a parte do recorte. Aqui, olha, eu fiz essa parte do forro aqui, eu fiz a pence, só que eu não fechei ela como pence, ó. Eu fechei ela como prega. Como que eu fiz? Eu costurei a lateral e já dobrei ela aqui, olha. Já costurei com ela dobrada como uma prega e não costurada como pence, igual a gente usa na blusa. Pra dar esse conforto aqui no busto, olha. Então, essa parte aqui, eu fiz ela... Eu não mostrei pra vocês na hora da interpretação, mas eu fiz ela separada. Eu fiz no meu molde base, junto com o revel, já depois que eu fiz a golinha. Então, mas vocês podem fazer no recorte também. Pode fazer ela sem a pence, já transferindo essa pence pro recorte. Depois eu coloquei as mangas. Primeiro eu fechei os recortes das costas, meu filho me chamando. Voltando aqui então, aqui em casa é assim, a gente trabalha com o filho chamando, campainha tocando, telefone. Ó, e aqui eu tenho a preguinha do meio, que eu deixei ela um pouquinho menorzinha do que eu deixei lá no molde, porque quando eu cortei aqui no tecido, essa parte do recorte, eu não tirei aquele miolinho, eu deixei reto para dar mais conforto, para mim não precisar colocar muito tecido aqui no meio. Aqui é as costas, então as mangas do mesmo jeito que eu faço no tecido. Agora eu vou aqui, olha, o revel da frente com a parte do forro. O revel a gente sempre coloca do mesmo tecido. Vocês podem aqui eu entretelei, olha, sempre tem que entretelar o revel. Deixa eu virar agora pra me mostrar aqui. Então, aqui eu tenho a parte da frente, olha, no tecido, que eu já mostrei no vídeo que eu fiz ontem com o bolso. Aqui o mesmo recorte, olha, o recorte princesa. Aqui, olha, eu quero focar nesse aqui pra vocês. Vocês podem fazerem com essa parte aqui toda entretelada da frente, se vocês quiserem. Como eu tô com um pouquinho entretela e eu tenho outros trabalhos pra fazer e eu não tô podendo sair agora, final de semana, eu coloquei só nesse pedacinho. Eu cortei lá do molde o formato e coloquei aqui só pra dar uma firmeza nesse bico aqui, que é onde vai subir aquela golinha, que vocês vão entender a hora que ele estiver pronto, ou vocês voltam lá na interpretação para vocês verem o modelo. O que eu fiz aqui? Eu já costurei todo o forro nessa gola, ó, colocando direito sobre direito. Então, eu tenho o forro do blazer para baixo e o avesso do forro para cima. Aqui, olha, eu não abro costura quando eu tenho tecidos diferentes, daí fica grosso se eu fizer isso daqui, ó. Então, eu tombo tudo pra cá, do mesmo jeito aqui no revel, olha. Eu não abri a costura aqui do revel, porque esse tecido é mais grosso, então não tem como, daí a gente tomba pro lado que o tecido tá mais fino, mais leve. Voltando aqui. Então, olha, aquela parte quadradinha, gente, isso daqui é um pouquinho difícil, mas o resultado final é bem bacana. Ó, costurei o forro, costurei desse lado pra me seguir a mesma costura que eu já tinha costurado a golinha.
Não importa que vai ficar 2 costuras, porque não vai aparecer depois. Daí eu vim aqui, olha, com o dedo mesmo, a gente sente onde termina a gola, que ela tá aqui dentro. Daí eu dei uma marcaçãozinha aqui, olha, pra mim começar a minha costura. Daí eu fiz esse biquinho aqui, olha. Depois eu cortei o excesso. Ó, eu já cortei pra mim poder tá virando. Então, como que eu faço? Eu corto bem na beiradinha, cuidando pra não cortar a linha. Aí vocês procuram cortar do lado que tiver aparecendo mais a costura e faz isso daqui, olha. Corto aqui. Mamãe já vai, amorzinho. Só um pouquinho, filho. Corto aqui, olha, um pouquinho desse excesso. Corto aqui. E corto aqui. Aqui onde eu tenho a minha golinha, ó, eu tenho que dar um pique, mas com muito cuidado pra mim não exagerar nesse pique, porque eu tenho que virar aqui. Mamãe vai lá, amor. Bem, então, voltando aqui, olha, até a campainha tocar. O que eu vou fazer agora? Eu já cortei as 2 pontinhas, olha. Agora, eu vou conferir que elas têm que estar do mesmo tamanho. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um alfinete, olha, e vou colocar bem aqui, na pontinha da minha costura, porque eu tenho que ter tudo batendo certinho, só se o alfinete entrasse, né, gente? Hoje é o dia. Daí, vou vir aqui, olha, no mesmo lugar e faço a mesma coisa. Dessa forma, eu vou estar conferindo que eu tenho as minhas costuras do mesmo tamanho. Eu venho aqui no biquinho, olha, e faço a mesma coisa, sem deixar fugir essa daqui, ó. Porque depois que eu virar, daí é ruim pra mim ficar mexendo, olha. E até porque eu cortei bem na pontinha aqui. Se eu ficar virando e desvirando, eu posso desfiar, descosturar, ó. Espeto bem na pontinha, aqui eu cortei bem na pontinha, ó. Espeto e vou conferir que eu tenho que ter do mesmo tamanho essas 2 partes, olha. Tá batendo, tá conferindo certinho, ó. Agora eu já posso virar, eu tenho que conferir aqui também, ó. Conferir aqui também. Agora eu já tenho certeza que tá do mesmo tamanho, que não vai repuxar, porque eu já dei os piques aqui, olha, dos 2 lados. Agora é só eu virar. Virando, eu vou puxar com uma agulha. Eu vou virar e volto mostrando pra vocês. Bem, então eu já virei aqui, olha. Já puxei essa pontinha aqui, ó, com a agulha. Eu tenho essa agulhazinha aqui, ó, quase que uma agulha de Itu. Ai, ai. Ó, agora eu vou puxando essa pontinha, claro que ela não vai ficar bicudinha, porque ela é muito fininha, essa pontinha aqui, ó, ela vai ficar rolicinha, vai ficar redondinha. Por isso que a gente tem que tirar lá o máximo que a gente puder, mas com o cuidado de não danificar aqui na hora de puxar, ó. A gente tem que ter uma base, uma média e saber a hora que tem que parar de puxar. Depois eu tenho que tornar, olha como que ela fica, assim, ó. Claro que eu vou passar depois, ela vai assentar. A gente passa e dá um choque térmico com uma pedra gelada ou com alguma coisa gelada. Agora eu tenho que conferir de novo, ó. Não adiantou nada eu conferir lá dentro se aqui eu não puxar igual. Tá do mesmo tamanho, mas eu tenho que puxar igual essas pontinhas, olha. O bom é depois de passado, pra gente conferir melhor, mas eu já faço isso daqui, olha. Elas já estão praticamente do mesmo tamanho, ó. É só eu passar e ajeitar. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Agora eu tenho que fazer um pesponto nesse revel. Como que eu faço aqui? Eu vou voltar lá no meu molde, aquela história que eu falo pra vocês, de não sumirem com o molde, porque uma hora a gente pode voltar lá, precisar voltar lá. O que eu vou fazer? Vou virar aqui do lado avesso, ó. Vou pegar o meu revel e vou procurar o meu começo da lapela, que é onde eu vou estar fazendo
da lapela subindo pro ombro, eu tenho que fazer esse pesponto de um lado. Da lapela pro outro, para baixo, descendo no sentido da minha barra, eu tenho que fazer do outro lado, porque não pode aparecer. Então, eu já tenho aqui o meu molde, olha. O que que eu vou fazer? Eu sei que é aqui, olha, eu cortei para mim poder tirar lá a entretela. Eu tenho aqui a marcação do meu pique, que vocês nem vão ver, que é quase invisível. Eu venho aqui, olha, além da margem de costura. Não, na margem de costura, e vou dar um pique bem aqui, nesse rumo, ó. Vou fazer isso dos dois lados desse revel. Vou chegar bem pertinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Daí, o que que eu vou fazer? Eu venho com o meu pesponto, deixa eu virar aqui novamente. Desse lado, eu vou fazer ele virando de forma que ele vai ficar do lado do revel. Porque ele vai ficar aqui escondido, não pode aparecer costura. Quando eu chegar aqui nesse pique, olha, que eu vou aprofundar ele um pouquinho mais, eu vou virar, eu vou tirar a agulha, vou parar aqui, e daqui pra frente, subindo lá pra minha gola, eu vou fazer do lado contrário. Eu vou fazer do lado que apareça. Vou fazer desse lado, porque quando eu dobrar essa lapela, a costura vai ficar por baixo. Não vai aparecer. Então, eu vou fazer isso e volto pra gente falar do forro das mangas. Bem, então agora eu vou falar do forro da manga. Isso daqui, olha, é um tantinho complicado, mas eu vou fazer simplificado o mais jeito possível, o jeito mais fácil para vocês entenderem. Então, tô aqui com o forro avesso, com o avesso do meu blazer. Deixa eu virar isso tudo pra lá, ó. Virar. Aqui eu tenho a manga do lado avesso, a manga do forro, e a manga do lado avesso do blazer. Vou fazer isso daqui pra vocês entenderem, ó. Eu tô aqui com o ombro do forro e o ombro do blazer. Eu vou achar a costura da manga, aqui, a costura da minha manga, com o punho virado pra dentro. Se vocês não tivessem o punho, aqui seria só a barra normal, que é a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui a costura virada pra cá, e aqui eu tenho a mesma coisa, a manga do forro, ó. O que que eu vou estar fazendo? Eu tenho que vestir aqui dentro dessa manga essa parte do forro. Como que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer assim, pra mim não me perder, ó. Vou pegar aqui a costura e a costura daqui da manga. Agora, eu tenho que enfiar isso, só que ao contrário, é do lado avesso. Vocês estão vendo? Do lado direito. Como que a gente se perde na forração, ó. Virei pra cá, é assim, ó. Virei aqui. Ai, gente, deixa eu me acertar aqui. Eu tava certa, mas a pessoa insegura é uma loucura. Olha só, então, aqui, os ombros, como eu já tinha mostrado antes. Aqui eu tenho a costura, que agora, ó, eu viro ela pra cá, que é a minha costura da manga. E aqui eu tenho a costura da manga do blazer. Tem que fazer certinho pra não ficar torcido, ó. Então, é isso daqui. Ah, mas antes, se eu esquecer depois, eu acabo não falando esse detalhe, ó. Aqui, gente, deixa isso pra depois, vamos aqui primeiro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tô misturando tudo. Então, eu tenho aqui, agora eu tenho que juntar essas duas mangas e vestir uma na outra, pra mim tá embutindo. Mas cuidando aqui, ó, sabendo que eu não torci. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte do forro, que como eu já falei, mesmo que não tivesse o punho, é dessa forma. Vocês vão fazer
isso daqui, olha, e vai enfiar aqui dentro, juntando costura com costura e fazendo esse encaixe bonitinho aqui, ó. Dessa forma fica bem facinho para costurar lá na máquina, com tudo colocadinho aqui dentro. Então, se vocês não entenderem, voltem o vídeo, façam isso daqui, olha, ombro, forro, ombro, blazer, daí aqui torce para pegar as costuras, alfineta tudo e vamos para a máquina costurar. Eu vou lá e volto mostrando para vocês, trazendo as duas mangas prontas e falando desse viés aqui da cava. Bem, então eu já costurei aqui, olha. Depois de costurada, ela fica assim, olha. Fica avesso com avesso. Tem que estar iguaizinha as costuras para mim poder dar esse contorno sem fazer preguinha. Então, olha só o jeito disso. Ficou assim, olha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar. Gente, eu acabei não falando eu vou falar agora antes que eu vire, depois daí, ó. Aqui é um viés, eu peguei de um recorte, do recorte das costas ao recorte da frente e coloquei uma tira de viés, olha. Costurei cortado no viés, aqui deve ter uns 3 centímetros, e costurei bem na beiradinha da minha costura, onde eu fiz a ligação dessa cabeça da manga com aqui a parte do meu blazer. Por que que eu fiz isso? Para ficar estruturadinho, ele fica bonito, quando a gente veste, ele fica com aquele bauladinho bem bacana aqui, olha. Agora deixa eu desvirar e mostrar para vocês. Cadê a manga? Ó, agora quando eu coloco a mão aqui, ó, na minha parte da blusa, depois a gente corta os fios, aí eu puxo pra cá, olha, o forro vem junto, porque ele tá costurado. Ó, o forro. Deixa eu virar do avesso, eu já tô com a outra manga aqui virada, eu vou pegar esse lado pra agilizar, que eu tenho que ir lá dar alguma coisa pro meu rapazinho comer, tadinho, que ele acordou e a mamãe não foi lá ainda. Aqui, olha, como que fica. Por que que a gente tem que cortar? Eu vou dar uma pequena explicação aqui. Nesse caso, o forro foi maior do que a manga, porque eu tenho o punho. Então, ele tem que dobrar aqui, olha. Pra dar esse conforto aqui e não ficar repuxando na hora que eu tiver vestido com esse blazer ou um casaco. É que tá sem passar, mas quando tiver finalizado, eu vou mostrar todos esses detalhes pra vocês. Isso daqui é pra ele não ficar repuxando, porque se eu fizer ele do mesmo tamanho, ele vai rasgar rapidinho, porque tecido de forro é muito sensível. Então, se você estiver fazendo uma manga normal, sem o punho, você não vai precisar fazer o forro maior. Daí, no caso, o forro é menor. Daí, é igual eu tenho na barra, 3, 4 centímetros maior no blazer e o forro só com a margem de costura, que é isso daqui, ó. Aqui é aquele pedacinho onde eu fiz menorzinho aqui, mas vocês vão entender isso daqui na hora que eu for fazer o forro. E esse forro vai dar aquela dobrinha igual deu na manga. Então, eu vou parar esse vídeo. Sempre quando eu tiver finalizado o blazer, antes de fazer as costuras, fechando, seja na barra ou tem gente que prefere uma costurinha aqui no centro, para fechar ele depois de virado, a gente prende aqui, ó, a costura, um pedacinho da costura do forro com um pedacinho da costura do tecido, e aqui em cima a gente faz a mesma coisa, que é para ele não ficar soltando, olha, quando a gente estiver usando ele. Então, a gente dá uns pontinhos na máquina ou à mão mesmo, para ele não ficar solto assim. Eu vou passar, vou terminar essa costurinha aqui, que eu ainda não terminei, aqui no revel. Vou passar as mangas, e no próximo vídeo eu vou falar só dessa parte da barra, pra gente tá
embutindo isso tudo. Então, meninas, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa um like.